Olá, meu nome é Silvia Dove, eu sou palestrante da Casa dos Espíritos e hoje vou trazer uma palestra com o título A Força Consoladora do Espiritismo. A doutrina espírita tem um grande papel junto aos sofredores. E isso é uma grande verdade, né? A gente que trabalha numa casa espírita, que faz a doutrinação dos espíritos, que auxilia, que ampara e somos amparados também, né? Então, na Revista Espírita de Allan Kardec, há uma seção denominada Palestras Familiares de Além-Túmulo, em que ele registra os diálogos com espíritos das mais diversas categorias, desde os mais obstinados no mal até os mais elevados. A todos tratava com muito respeito, afirmando ser sempre possível algo aprender com cada um, né? Então a gente sabe que isso existe, né, dentro do atendimento fraterno. Nem todos os espíritos compreendem que desencarnaram e que não estão mais na matéria, né? Então eles ficam perdidos, não sabem nem o que aconteceu, não conseguem achar o caminho de casa, não é? Então é muito importante esse trabalho de doutrinação, de acolhimento desses espíritos, para esclarecer, para eles se saírem mais seguros do que estão acontecendo, porque sentem que estão perdidos, né? E não conseguem nem achar onde mora e assim por diante. Geralmente esses espíritos eram evocados por Kardec, sempre com um objetivo útil, fosse para auxiliar, caso se encontrasse em situação de aflição ou perturbação, fosse para transmitir instruções, caso se tratasse de espíritos esclarecidos, né? Então, quando a gente atende na doutrinação, são várias as condições dos espíritos que ali chegam, né? Alguns desorientados, sem saber onde estão, outros conscientes, né, de que desencarnaram, mas que querem deixar ali o seu recado, né, de que está bem, continua sua jornada no plano espiritual, foi acolhido, e há outros que estão sofrendo porque não gostariam de ter morrido, mas que já fizeram a passagem. Então é fundamental esse trabalho de doutrinação para encaminhar esses espíritos para que eles possam ser acolhidos e amparados pela espiritualidade. Geralmente esses espíritos eram evocados por Kardec sempre com o objetivo útil, fosse para auxiliar, caso se encontrassem em situação de aflição ou perturbação, fosse para transmitir instruções, caso se tratasse de espíritos esclarecidos. Na Revista Espírita de março de 1861, Kardec publicou o diálogo com um espírito que, em sua então mais recente encarnação, havia sido uma respeitável senhora. Tratava-se da senhora Bertrand, residente do Alto Saona, na região localizada no noroeste da França, né? E distante aproximadamente de 370 quilômetros de Paris. Essa senhora havia sido espírita e compreendia todo o alcance filosófico do espiritismo e correspondia-se regularmente, né, com Kardec. Havia desencarnado no dia 7 de fevereiro daquele ano, sendo evocada por Kardec 8 dias após. Eram dois os objetivos desse diálogo. Primeiramente, Kardec, com a intenção de confortá-la, pretendia escrever à filha que sofria com a morte da mãe e levando notícias de sua situação na espiritualidade. O segundo objetivo era o de fazer perguntas sobre a vida espiritual, já que a senhora era esclarecida em relação à doutrina espírita. Ele já havia preparado com antecedência as perguntas que desejava fazer para aquele espírito. Um total de 16. Destas destacaremos algumas delas. Pergunta 4. É costume perguntar aos vivos como passam, mas aos espíritos perguntamos se são felizes. É com profundo sentimento e simpatia que fazemos esta última pergunta. Resposta. Obrigada, meus amigos. Ainda não sou feliz, no sentido espiritualista do vocábulo, mas sou feliz pela renovação do meu ser deslumbrado em êxtase, pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente,
por melhor médium ou espírita que sejamos. Né? Ou seja, ela tinha desencarnado há pouco tempo, mas nesses pouco tempo ela conseguiu captar, né, tudo aquilo que estava acontecendo. Obrigada, meus amigos. Ainda não sou feliz no sentido espiritualista do vocábulo, mas sou feliz pela renovação do meu ser, deslumbrado em êxtase pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente, por melhor médium ou espírita que sejamos. Então, é mais um alerta, né? Que, ou seja, ainda não sou feliz, né? Na verdade, nós somos ainda seres imperfeitos. Há muito que ainda amadurecer o espírito de conhecimentos de verdades para que a gente seja mais perfeito naquilo que buscamos e queremos. Interessante a colocação que ela faz quando a dizer que se sente feliz por estar consciente do seu atual estado, mas não plenamente feliz por saber que ainda é um ser imperfeito. Então, nós que estamos matriculados nessa escola terra, ainda estamos na escola. E não é tudo que nós aprendemos, e não é tudo que nós sabemos. Então, nós não somos perfeitos, somos imperfeitos ainda. Ainda falta muito para a nossa maturidade espiritual, fortalecermos nas buscas evolutivas do ser. Então, isso é uma coisa constante. A gente tem que estar sempre ali buscando, né, informações, conhecimentos, verdades, para que a gente se aprimore, para que a gente evolua, para que a gente cresça e que a gente também seja independente nessa busca, com a base de sentimento, o amor. Né? Porque sem amor a gente não faz nada, sem vontade de auxiliar, de ajudar, de amparar, não fazemos nada se não há amor. Né? E na pergunta 7 é a seguinte: o quadro que nos é feito da vida espiritual nada tem de exagerado, nada de ilusório? Ele é apequenado pelo vosso espírito, que não pode compreender as coisas divinas senão suavizadas e veladas. Agimos convosco como agis com as crianças, a quem apenas mostrai uma parte das coisas dispostas para o seu entendimento. E então a gente percebe também nessa frase o quanto é importante a gente entender esse mecanismo, porque ele é pequenado pelo vosso espírito, não pode compreender as coisas divinas senão suavizadas e veladas. Ou seja, até isso é como se fosse mastigado para nós, para que a gente possa compreender, né? Mas hoje, na nossa compreensão de hoje, é diferente. A gente sabe o quanto é importante a gente estudar, entender esses mecanismos, né? E assim por diante. A curiosidade em relação à vida espiritual é comum. Os benfeitores espirituais devem se esforçar muito para nos dar uma ligeira ideia possível de ser assimilada pelo nosso entendimento, muitas vezes infantil. Né? Então, realmente isso acontece até hoje. Muitas vezes as pessoas tendo sentimentos em desenvolvimento e a mediunidade também, começa a acontecer coisas que a pessoa fica perdida, ela não sabe se aquilo é dela, se é do espírito. Então, tudo isso também é um trabalho, né, que tem que ser feito com essa pessoa, com o médium, no desenvolvimento. Né? Por isso, novamente, a gente tem que estudar a área que nós estamos desenvolvendo, para entender esse mecanismo, para sermos úteis para esses espíritos que desencarnam, né? E amparar da melhor maneira possível. E aqui ele fala: a curiosidade em relação à vida espiritual é comum. Os benfeitores espirituais devem se esforçar muito para nos dar uma ligeira ideia possível de ser assimilada pelo nosso entendimento, muitas vezes infantil. Né? Então, quando a gente não tem muito conhecimento dessas verdades, a gente não sabe definir aquilo, nem assimilar. Né? Então, é só realmente a gente buscando o estudo, o conhecimento, para a gente se fortalecer nesse sentido. Na pergunta 12, diz o seguinte: tendes algo de particular a dizer à senhorita vossa filha, que partilhava de vossas crenças e me escreveu várias vezes em seu nome? E a resposta que ela dá: eu lhe recomendo
dar aos seus estudos um caráter mais sério, transforma a dor estéril em lembrança piedosa e fecunda, que não esqueça que a vida continua ininterrupta e que os frívolos interesses do mundo empalidecem ante a grande palavra, eternidade. Aliás, minha lembrança pessoal, terna e íntima, em breve lhe será transmitida. Né? É a mãe passando uma mensagem para a filha, né? Ou seja, para fortalecê-los, assim como o pai também e a filha que tem saudades. Né? Essa recomendação se aplica a todos nós. Dedicação aos estudos, transformar a dor da separação em boas lembranças e, sobretudo, que a vida continua, mas pois somos imortais, né? A imortalidade é portadora de grande conforto e é consolador saber que vivemos e viveremos para sempre. Né? Ou seja, quando fala na dedicação, nos estudos, porque a vida continua e todos esses estudos, essas transformações com relação à separação, à dor da separação, ela é benéfica no sentido que a gente entenda, né, como funciona esse mecanismo. Nós encarnamos, quando encarnamos já estamos em previsão também quando vamos desencarnar, e nesse período de tempo é o tempo que a gente tem para se esclarecer, para se educar como espírito, para se transformar, para buscar novos caminhos, né, que nos dê segurança, conforto, acolhimento, não é? Então é importante tudo isso. Na pergunta 16, em vossa vida teríamos sido muitas felizes e se vos tivéssemos entre nós, mas desde que tal não foi possível, somos igualmente felizes por vos ter em espírito e vos agradecemos a atenção em responder o nosso apelo. Resposta. Meus amigos, eu acompanhava os vossos estudos com muito interesse e agora como espírito. Posso habitar entre vós e vos dou conselho de vos ligardes mais ao espírito do que à letra. Destaca-se nessa resposta a sua satisfação em poder acompanhar as reuniões da Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas. Desde o plano espiritual, lembremos que vivia numa localidade distante de 370 quilômetros de Paris, de modo que sua participação presencial seria muito difícil. Como espírito, entretanto, poderia estar presente com muito mais facilidade. Então, essa comunicação foi enviada por Kardec à filha da senhora Bertrand, que lhe respondeu agradecendo e narrando que sua mãe havia sofrido numerosas provações morais e físicas e suportando-as com paciência. Daí a sua preocupação em saber se a mãezinha querida estava bem e feliz na vida espiritual. Afirmava aquela comunicação e era portadora de grande alento para ela e seus pais, que sentiam muito a sua ausência. Né? A gente também entende porque a separação ela é dolorosa, né? De perder um ente querido, de uma pessoa que conviveu conosco. Eu, por exemplo, tive duas experiências de perda, de pessoas que partiram antes, né? Meu primeiro marido e depois um segundo amigo também, um companheiro muito bom, que também partiu. É fácil? Não é fácil. Né? O que a gente sente é a saudade da presença, né? Não que eu não ouvisse, porque depois do seu desencarne eu cheguei a vê-lo sentado no meu sofá, quando ele costumava sentar. Ele gostava de usar muita jaqueta de couro, que ele tinha moto e tudo mais. Mas era uma pessoa boníssima. Mas a vida é assim, cheia de surpresas. Chegou um momento, acontece, né? A gente não tem como prever isso. E a vida sempre continua, né? Não que a gente vai esquecer essas pessoas, ao contrário, a gente está sempre a lembrar delas, desejando sempre o melhor, que retornar na pátria espiritual, né? Embora o caso seja aparentemente comum, há 2 pontos a serem destacados. Primeiramente, a senhora Bertrand soube suportar corajosamente os seus sofrimentos, segundo ela era espírita estudiosa, vivenciando os ensinamentos do espiritismo. Né? Então, quando a gente fala sobre os ensinamentos do espiritismo, o quanto ele é importante na nossa vida. Né?
o aspecto da gente se inteirar dos assuntos, de como funciona e o quanto é benéfico para a nossa vida, né? Então, essa busca realmente ela é constante, né? É constante. São esses os aspectos fundamentais para que ela, em poucos dias, pudesse estar consciente de si estado na vida espiritual, em condições de enviar notícia ao esposo e filha, além de responder às questões propostas por Kardec, o qual não deixou passar a oportunidade de tecer alguns comentários a respeito. Segundo ele, por mais que os adversários da doutrina espírita procurassem colocá-la no ridículo, não conseguiriam eliminar a força consoladora do Espiritismo. Com essas palavras tão encantadoras, seus comentários também confortam e esclarecem. Os homens têm sede de felicidade. Quando não encontram na terra, não é um grande alívio ter certeza de encontrá-la na outra vida, se fez o que é preciso por merecer? O que então lhe oferece mais suavização aos males da terra? Afirma ele que o materialismo não tem coisa alguma a oferecer àqueles que sofrem. Pior é a ideia do nada, é a perspectiva das chamas eternas. No entanto, diz que não haverá materialistas quando se apresentar a eles um futuro de maneira racional. Sendo assim, o Espiritismo tem um grande papel, não somente perante os sofredores, mas também perante os descrentes da bondade divina, que darão preferência a uma doutrina consoladora ao invés daquela que aprova e nada oferece. Então, a gente dá uma paradinha aqui também para entender o quanto esse mecanismo de ajudar, de esclarecer, de envolver, não é, esses espíritos sofredores, de amor, de carinho, de realmente passar essas informações que os fortaleçam, não é? Porque existe um grande aprendizado no plano espiritual, né? A gente, quando deixa o corpo físico, a gente vai para o plano espiritual, a gente vai poder se engajar em trabalhos, em grupos de estudo ou em grupos de trabalho e assim por diante. Nós não vamos ficar lá de braços cruzados esperando o quê? Né? A gente tem que ter aquela iniciativa de buscar as verdades espirituais, porque quanto mais a gente conhece as verdades espirituais, mais forte nós somos, né? Diante das dificuldades que surgem nas nossas vidas, não é? São esses aspectos fundamentais para ela que em poucos dias pudesse estar consciente desse estado na vida espiritual em condições de enviar as notícias ao esposo e à filha, além de responder questões propostas por Kardec, o qual não deixou passar de oportunidade de tecer alguns comentários a respeito. Segundo ele, por mais que os adversários da doutrina procurassem colocá-la no ridículo, não conseguiriam eliminar a força consoladora do Espiritismo. Com essas palavras tão encantadoras, seus comentários também confortam e esclarecem. Os homens têm sede de felicidade. Quando não encontram na terra, não é um grande alívio ter a certeza de encontrá-la na outra vida? Se de fez o que é preciso para merecer? O que então lhe oferece mais suavização aos males da terra? Afirma ele que o materialismo não tem coisa alguma a oferecer àqueles que sofrem, e pior a ideia do nada, é a perspectiva das chamas eternas. No entanto, diz não haverá materialista quando se apresentar a eles um futuro de maneira racional, sendo assim o Espiritismo tem um grande papel, não somente perante os sofredores, mas também perante os descrentes da bondade divina, que darão preferência a uma doutrina consoladora ao invés daquela que aprova e nada oferece. Que não se admirem de ver as ideias espíritas acolhidas com tanto interesse pelas massas, porque essas ideais dão coragem ao invés de abatê-la. O exemplo da felicidade é contagiante quando todos os homens virem em torno de si gente feliz pelo espiritismo, lançar-se-ão nos seus braços como uma tábua de salvação. E Kardec ressalta que o caso da senhora Bertana não é um fato isolado e sentia-se recompensado em seus esforços na divulgação de uma doutrina cujos benefícios são incontestáveis.
mostrando que as causas são justas por Deus e justo que essas dores tenham um objetivo útil, o do aperfeiçoamento espiritual. No entanto, enfatiza que não desejam de se convencer, pois chegará um momento em que compreenderão, né? Ou seja, quando nós buscamos e nos aperfeiçoamos espiritualmente, a gente sai mais convencido e cheio de compreensão diante das verdades espirituais e diante da pequenez do nosso espírito, muitas vezes. Não é? Então aí é que a gente percebe o quanto nós precisamos buscar, nos fortalecer, nos educar espiritualmente e nos transformarmos para sermos seres melhores, né? Para quando chegarmos o dia do nosso desencarne e nos depararmos com o mundo espiritual, não achar que seja tão diferente assim, né? Porque lá encontraremos luz, pessoas que já partiram antes de nós e tantas coisas boas que poderemos fazer, né? Desde que não cruzemos os nossos braços. As pessoas de boa vontade que nela anda vêm beber consolação, são tão numerosas que não poderíamos roubar-lhe nosso tempo, ocupando-nos dos indiferentes que não têm o menor desejo de se convencer. Os que vêm a nós bastam para absorver. Por isso não vamos à frente de ninguém, eis porque também não perdemos a respingar em campo estéril. A vez dos outros virá quando a Deus prover levantar o véu que os cega. E esse tempo virá mais cedo do que pensam, para a glória de uns e vergonha de outros. Então, esse trecho é o que fala. Os que vêm a nós bastam para absorver. Né? Ou seja, aqueles que buscam porque têm a necessidade, porque se encontraram num caminho de evolução, né, de resposta para a vida material, né, que a gente está aqui para aprender. E diante desse mecanismo que enquanto estamos aqui, temos que trabalhar o nosso interior, trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar o nosso orgulho, trabalhar a nossa inveja e tantos outros sentimentos menos bons, né, para cada vez a gente amadurecer e sermos uns seres mais integral, né? O aspecto consolador do Espiritismo, aliado a uma glória irrepreensível, toca o coração dos aflitos. Eis sua força consoladora. Difícil não atender a esse chamado. Compreende-se, assim, a promessa feita por Jesus quando disse que aflitos serão consolados. Né? E não é uma verdade? Quantas vezes a gente passa por uma dificuldade imensa que a gente jamais imaginaria que ia passar. E passamos. Né? Mas diante da consolação que temos dentro da doutrina, desse acolhimento, dessa fraternidade espiritual, é que a gente se fortalece, a gente segue adiante. Né? E não desiste de nada, simplesmente segue em frente, passa por aquilo e vamos evoluindo. O aspecto consolador do Espiritismo, aliado a uma glória irrepreensível, toca o coração dos aflitos. Eis sua força consoladora. Difícil não atender a esse chamado, compreende-se assim a promessa feita por Jesus quando disse que aflitos seriam consolados. E enviaria o Consolador para ficar conosco para sempre, ou seja, nos enviaria um conhecimento que esclarece, confortando e conforta esclarecendo. Né? Então a doutrina é exatamente isso, um conhecimento que esclarece confortando e conforta esclarecendo. Né? Então quantas pessoas a gente presenciou que foram em busca do atendimento fraterno e que você não passa aquelas palavras de conforto, de fortalecimento, de verdades espirituais, o quanto a pessoa sai renovada, ela chega de uma forma e sai de outra. Então é um trabalho bonito, é um trabalho que transforma, desde que as pessoas estejam abertas para receber. Né? Foi esse saber que Allan Kardec se dedicou integralmente, recordando em 31 de março de 1869, rogamos a Deus como beneficiários de seu esforço e dedicação e que abençoe sempre e, se possível, nos auxilie a compreender e a vivenciar o Espiritismo tal como nos legou. Né? A importância, né, de estarmos inseridos num trabalho espiritual, de busca, de aperfeiçoamento,
de crescimento espiritual, né? E que a gente passe a entender mais tudo que a espiritualidade nos traz, não é? De forças, de coragem, de dedicação, de fraternidade, de respeito ao outro. Nós não temos que forçar ninguém a acreditar naquilo que nós estamos buscando, porque é de cada um, é de acordo com o que aquele espírito carrega dentro de si de conhecimentos e de verdades espirituais. Então, quanto mais distante da espiritualidade, quanto mais alienado a isso ele esteja, mais difícil é a aproximação para com Deus, né? Então, a gente tem que ser inteiros nessas buscas, nos dedicarmos, nos transformarmos, sempre fazer aquela reavaliação interna do nosso ser, do que estamos sentindo, do que estamos pensando, não é? Para que a gente possa estar sempre no caminho do bem, da transformação e de estarmos também à disposição dessas pessoas que nos buscam, que desejam esse acolhimento, essa alegria de viver, né, diante das verdades espirituais, e que não podemos culpar ninguém das escolhas que a gente faz, não é? A gente tem que seguir em frente com amor, fraternidade, confiança, esperança em dias melhores. E depende de cada um de nós, porque ninguém pode fazer a mudança por nós mesmos. É o nosso interior, é o nosso ser, é o ser integral de cada um de nós é que vai fazer a diferença nesse mundo terreno. E assim a gente vai encerrando. Eu agradeço a todos pelo carinho e vamos seguir em frente. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja.